fui estudar, meditar um pouco sobre a carta de Tito e vi que a preocupação de Paulo ao escrever essa carta, ao enviar Tito a Creta, era a circunstância que os irmãos, que a igreja em Creta estavam passando no momento. E o interessante é que era um período onde estava sendo implantado, queria infiltrar nas igrejas algumas falsas doutrinas, alguns falsos ensinamentos. E Paulo nisso se preocupou. Então ele enviou ali a Tito com essa missão, escreveu a ele, orientando ele para que viesse orientar os irmãos de Creta a seguir, a ficar atento às leis, os mandamentos do Senhor. E a palavra ela diz, a minha versão ela diz assim: conduza diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas obras, não nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Amém? Podem sentar, amigos. E nessa meditação, nesse questionamento, nessa preocupação de Paulo na época, também nos surge neste momento, nessa época que vivemos, essa preocupação, como que eu posso estar passando? Essa discordância muitas vezes quando falamos de dízimos e oferta. Uns questionam e perguntam: o dízimo ele é um mandamento ou ele é uma ordenança? Nós aprendemos que o dízimo ele não é um mandamento, ele é uma ordenança ao cristão, uma ordenança que Deus deu. A importância de entregarmos o dízimo é de ser fiel a Deus nessa ordenança de receber as bênçãos sem medida. Então essa é uma ordenança que Deus deu aos discípulos, Deus deu aos seus servos, de estar entregando o seu dízimo. Nós vimos que no Antigo Testamento o dízimo ele era entregue, na época não havia essa circulação contínua do dinheiro em cédula. Então aqueles que não tinham dinheiro, não tinham a moeda, eles ofertavam naquilo que eles produziam, naqueles bens que eles obtinham. E o interessante é que muitas das vezes nós achamos que entregamos o dízimo, entregamos as ofertas, nós estamos fazendo um favor para Deus. Mas Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa que nós nos preocupemos em estar agradando Ele dessa forma. Mas Ele se preocupa de estarmos obedecendo a Deus. Sendo repreendido através de sua fidelidade, os espíritos de derrotadores, migradores, cortadores e destruidores. Espíritos que agem na vida das pessoas infiéis. E é legalmente, como está escrito em Efésios 4:27, ele diz: não deis lugar ao diabo. A partir do momento que nós não somos fiéis, nós não contribuímos, nós não cumprimos um mandamento, uma ordenança de Deus, nós nos tornamos infiéis. E nós damos lugar ao diabo. Mesmo que nós estamos ali todos os dias, todos os domingos, todas as quartas, todos os dias de culto, contribuindo, louvando, adorando a Deus, mas nós somos fiéis em pequenas coisas, nós nos tornamos desobedientes e pecadores. Moisés foi um homem que tinha uma tremenda intimidade com Deus. Foi fiel em tudo a Deus. Mas se nós voltarmos a ver a história de Moisés, ele deixou de herdar a terra prometida. Por que ele foi infiel? Porque ele andou nos caminhos errados? Ele desviou dos caminhos do Senhor? Não. Ele simplesmente desobedeceu uma ordenança que Deus deu. E Deus foi tão assim bondoso com ele, que ainda deu a oportunidade dele. Ele obteve a salvação. A palavra diz que o corpo de Moisés ele não foi encontrado. Deus guardou, Deus teve tanto amor e zelo por ele, que guardou o corpo dele. Mas ele não herdou a terra prometida.
E muitas das vezes nós temos deixado de alcançar o bem precioso, de alcançarmos algo maior nas nossas vidas, financeira, familiar, porque somos às vezes infiéis a Deus nos mínimos detalhes. Deus é um Deus zeloso, Ele é um Deus que Ele se importa com os mínimos detalhes. E Ele nos dá a oportunidade a cada dia de sermos fiéis, de não darmos lugar ao diabo. E é só através dessa obediência, de entregarmos o nosso dízimo, de entregarmos as nossas ofertas, que Deus repreende o devorador. Que Deus repreende o espírito devorador, migrador e destruidor. Jesus, Ele não deu ordem, não ordenou dar o dízimo, mas Ele nos ensinou sobre a importância de ofertar e dizimar. Ele nos ensinou a importância de obedecer. O Novo Testamento ele dá algumas recomendações. Umas é de ofertar de acordo com as suas possibilidades. Deus não quer que você dê mais do que consegue. Isso a gente podemos confirmar e ler. Você pode ler em casa em 2 Coríntios 8, 12, que diz a respeito. E também diz que nós devemos ofertar e dizimar regularmente. Regularmente. É bom que nós criamos o hábito de estarmos ofertando, de estarmos cumprindo com esse mandamento, com essa ordenança. Né? E dar com alegria. Ofertar não é uma obrigação, é uma bênção. Porque significa que Deus